Boa noite a todos os que estão presentes aqui no Centro Espírita Allan Kardec e aos que estão sintonizados com a gente pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de palestra. Neste momento, elevemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo por estarmos aqui, com saúde, às vezes com algumas dores, mas elas se fazem necessárias para a nossa evolução. Vamos pedir a Deus, que é bom e justo, que nos ajude, nos abençoe, que a gente tenha uma semana boa e que a gente consiga sair daqui melhores do que entramos aqui. Vamos pedir também que tudo que a nossa expositora fez com carinho, que a gente consiga guardar no nosso coração e praticar quando sairmos daqui. Vamos também, nesse momento, agradecer aos nossos mentores que estão presentes neste momento. Vamos agradecer a Jesus, o nosso Divino Mestre, que está sempre com a sua luz, iluminando o nosso caminho. E neste mês, que é um mês dedicado a Jesus, que Ele traga para nós não só o símbolo da manjedoura, mas em si, vivo em nossa mente e nosso coração, a humildade que representa a manjedoura. E assim pedimos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E hoje, para nossa alegria, a nossa companheira de ideal espírita, Kátia, do Centro Espírita Casa da Fraternidade de Araranguá, vai passar um pouco de conhecimento sobre o Mestre para nós. Vibremos positivamente para que ela consiga passar tudo o que ela fez com muito carinho, porque o palestrante estuda bastante, para a gente. Seja bem-vinda, Kátia. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que possamos aprender um pouquinho com o teu Evangelho. Bem, vamos comentar um pouquinho sobre aquilo que a gente estudou a respeito do Mestre Jesus. Como nossa irmã falou, é um mês onde a gente geralmente lembra, né, de Jesus. Mas a gente devia lembrar dele todos os dias. Todos os dias, né? A gente deveria pensar em Jesus. O mínimo que a gente teria que ter é de agradecimento por ele estar conosco sempre, nos acompanhando. Mas a gente chega lá. Um dia todos nós chegamos lá. Certo dia, um homem chamado José, muito simples, ele era trabalhador da construção civil, trabalhava muito, tinha pouco tempo, e decidiu ir à igreja, de vez em quando, nas suas horas de folga, conversar com Jesus. Então ele vai até a igreja, durante os intervalos, entra, se ajoelha, olha para a imagem que está lá, que foi feita de Jesus, e diz para Jesus: Jesus, me ajuda. Se levanta e sai. Durante alguns dias, o sacristão viu ele entrar e fazer isso. E achava estranho. Por que aquele homem não vinha na missa, não acompanhava as suas cerimônias?
nunca tinha reparado que aquele homem existia, e de vez em quando aquele homem aparecia por ali e entrava. Mal rezava, né? Entrava e saía da igreja. O que será que aquele homem fazia? E começou a investigar quem era aquele homem. Não conseguiu descobrir muita coisa. Era uma pessoa comum da cidade, né? Trabalhador, enfim. Tinha alguns problemas de saúde. Esses problemas o levaram a ficar internado, certa vez, no hospital. E aí, curiosamente, o sacristão, percebendo a falta que aquele homem fez naqueles dias que ele não veio no hospital, resolveu ir procurar saber onde é que ele estava. Como ele estava internado, foi até o hospital. Né? O que houve com o senhor? E o senhor José contou que ficou acometido de um problema grave do pulmão e teve que ficar internado por aquele período. Mas ele não estava muito preocupado. E no início ele ficou preocupado porque ele não conseguia ir lá fazer as obrigações dele. Porque ele sempre tinha uma visita muito ilustre. Daí ele contou ao sacristão, né, que tinha uma cadeira do lado, e todos os dias, no final da tarde, ele orava, e a visita chegava e sentava naquela cadeira. E a visita era Jesus. E o sacristão é capaz, né? Só que ele vai receber a visita de Jesus. Eu faço tanta coisa, passo horas e horas rezando, nunca tive a oportunidade, né? E duvidou e disse que não, que aquele homem não ia. E ele disse que se eu se sentou na cadeira, o sacristão ainda chegou, não, opa, essa cadeira está reservada, ele não deixou o sacristão sentar. E aquilo acabou se tornando uma piada no hospital, porque as pessoas passavam e sabiam que aquele homem era meio estranho, né? Que ele tinha algumas visões, era meio estranho. Passou o tempo, eis que um dia o sacristão chega, o quarto está vazio, não tinha ninguém. E apenas uma moça, muito jovem, chorando, né, no corredor. Aí ele veio conversar, a moça se apresentou e disse que ela era filha do seu José. Que seu José havia partido, mas curiosamente muito feliz. E ele perguntou, como é que foi então? Então, ele nos contava que ele via sempre a figura de Jesus. E naquele dia, curiosamente, ele levantou-se e se ajoelhou, colocou a sua cabeça sobre a cadeira e assim ele partiu. Então, essa história é só para ilustrar um pouquinho para nós dessa amizade que esse senhor simples tinha por Jesus. A gente não está falando da amizade que Jesus tinha por ele, então a gente está falando da amizade que Jesus tinha para ele. É o contrário. Né? Por quê? Porque a amizade, ela representa uma via dupla. Ainda hoje eu estava conversando com a minha filha e ela assim, mãe, precisa ligar para fulana, precisa dar um oi para ela de Feliz Natal. E eu assim, meu Deus, a vida é tão corrida, a gente não tem tempo mais. A gente está preocupado muitas vezes com as nossas obrigações materiais, com o trabalho, enfim. E a gente não tem essa preocupação. A gente se esquece. A amizade é uma coisa simples. Estou falando aqui do nosso modo terreno de viver. Mas em relação a Jesus, é algo que deveria ser cultivado. Jesus é o amigo de todas as horas. A gente sabe, porque a gente aprende a escutar isso. Jesus é o amigo de todas as horas. Mas por que a nossa amizade para com ele não é também de todas as horas? A gente só está na barriga que precisa desesperadamente uma ajuda, aí nós vamos bater lá, né, na portinha e correr atrás do Mestre Jesus. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. A amizade é uma relação afetiva. Não tem características
Não precisa ser. Ela é, num sentido amplo, um relacionamento humano que envolve conhecimento mútuo e afeição, além da lealdade ao ponto do altruísmo. Isso que eu estou falando está no dicionário. A gente precisa entender isso. É o que significa lealdade. Significa altruísmo. Ela vai até ao ponto de dar a vida por alguém. Ela vai ao ponto de se entregar por alguém. E será que alguém aqui está disposto a entregar a sua vida por alguém? Será que a gente conseguiria fazer isso? Nós fazemos isso, a gente diz para os nossos filhos, pelos nossos pais, né? Por aquelas pessoas mais próximas. E olhe lá, né? Porque às vezes o pai fica velho e nem isso a gente se dispõe a entregar a nossa vida por ele, para ajudá-lo. E olhe lá. Mas Jesus, em certo momento, ele reunido lá com os seus discípulos, ele vai dizer bem assim, que agora não mais chamareis de servos, mas sim de amigos. Por que lhe chamam amigos? Porque a palavra amigo, ela tem uma conotação um pouco diferente. A palavra amigo. Ela vem de lealdade, de cumplicidade, de troca, né? Vem daquele momento de confiança que nós temos no outro, daquilo que eu posso contar, aquela pessoa que eu posso contar, né? Aquilo que eu vou fazer, que não, eu sei que a pessoa está ali para ajudar. Aí é que está essa questão. E ele buscava em todos essa amizade. Em todos. Não que ele não tivesse essa amizade no ponto máximo por todas as pessoas. Mas ele esperava também, e continua esperando, que todos nós vamos fazer esse encontro com ele. Esse encontro de amizade. Se a gente lembrar do olhar compassivo e amoroso de Jesus, porque a gente diz assim, eu não estava lá há 2000 anos, mas a gente sabe, espiritualmente, todos nós carregamos aqui na memória espiritual algo que nos diz, que a gente sabe, né? Provavelmente a gente poderia não estar lá naquele exato momento, mas estaríamos próximos. Sabemos que Jesus, ele tinha aquele olhar compassivo e amoroso por todos aqueles que viviam com ele. Alguns exemplos a gente já ouviu falar, né? Como Maria de Magdala, que foi a mulher que as pessoas diziam que tinham gênios da sombra, né? Como é que seria o olhar de Jesus por ela? A história é longa. Não vamos aqui se estender muito, né? Alguns a gente vai ter que lembrar. Zaqueu, que foi chamado o expoente da usura, porque ele era rico e as pessoas achavam que o que ele ganhava era uma apropriação indébita. Mas, enfim, Jesus não se preocupou com isso. Pelo contrário, Jesus janta na casa de Zaqueu. Convida ele para estar junto. Pedro, que era a pedra em pessoa, né? Jesus não repara as suas dificuldades. O que Jesus faz? Jesus o convida para amá-lo, né? Pedro. E Pedro, com todo carinho, aceita e ergue a igreja, como a gente sabe, né? Durante todos esses anos, mais de 2000 anos, hoje nós conhecemos o cristianismo por causa de Pedro. Por ele também. Pedro e Paulo, depois um apóstolo que não viveu com Jesus, mas teve a oportunidade de vê-lo, de conhecê-lo em espírito. Por causa dessas duas personalidades, a gente conhece. E junto, a gente compassivo de Jesus por Judas. Jesus vai ver nele o colaborador que foi traído pela própria ilusão. Quem traz esses conhecimentos para nós é o Espírito Santo, por meio de Chico Xavier, que também era amigo de Jesus.
Ainda hoje eu tive a oportunidade de ver uma palestra de Divaldo Pereira, que está lá no site da Federação Espírita do Paraná. Quem quiser, tem nos sites aí para procurar. Né? E foi interessante. Divaldo vai falar do amor que Chico tinha por Jesus e Jesus por ele. E que no dia do desencarne de Chico Xavier, a gente sabe que foi no dia que o Brasil foi campeão da Copa, né? Por isso estava todo mundo comemorando, todo mundo feliz. Interessante que a gente teve a situação da Copa essa semana, não ficaram tristes, né? Por favor, mas... E se for isso, é interessante. Chico Xavier sabia que o Brasil ia ficar muito triste com o dia que ele partisse. Então ele pede que ele partisse no momento que o brasileiro estivesse muito feliz. E no dia que o Brasil ganha a Copa do Mundo, algumas horas depois, ele desencarna. E ele desencarna nos braços de Jesus, que o acompanha. Então, olha a preocupação, né, com ele e conosco. Olha que lindo isso. Jesus em nenhum momento desistiu de nenhum daqueles que estavam ao seu redor. E com certeza ele também não desistiu de nós. Ele continua até os dias de hoje ainda a nos acompanhar, a nos instruir, a trazer missionários que trazem coisas para que a gente consiga evoluir. E por que a gente não consegue fazer essa conexão, não consegue entender esses ensinamentos? Porque nós conhecemos ainda. Nós nos deixamos conhecer. Nós conhecemos aquele Jesus da história que as pessoas falam, né? Que passou 33 anos na Terra, que daí foi crucificado, foi morto e depois ressuscitou, que está lá no Evangelho. E ponto. A gente não se aprofunda na história de Jesus. Não se aprofunda naquilo que ele trouxe para nós. Porque se a gente se desse o trabalho, tivesse a oportunidade de conhecer, a gente ia entender um pouquinho mais da personalidade de Jesus. Porque Jesus, além de ser aquele espírito, como disse Allan Kardec lá na pergunta 625, né? Ele pergunta quem é o ser mais perfeito que existiu. E aí a resposta dos espíritos é curta, né? Jesus. Além dele ser o nosso guia e modelo para a nossa humanidade, além dele ser tudo isso, ele também, como espírito, além dos planos terrestres, ele é muito maior. Muito maior. E talvez por isso a gente faça tanta confusão até. Porque nós o desconhecemos. Por muitos e muitos anos, nós confundimos a personalidade de Jesus com Deus, achando que era a mesma pessoa. É ruim isso? De certa forma, não. Até um certo ponto. Porque a gente não estava amadurecido o suficiente para entender a mensagem de Jesus. Então, a gente precisou passar por essa fase que a gente confundia Jesus com Deus. Mas hoje, que nós temos acesso à tecnologia, que nós sabemos da grandeza do universo, sabemos o tamanho que é o universo, né? Assim, qualquer um que vai fazer uma pesquisa vê e sabe que o universo é enorme, que cada planeta tem um espírito responsável. E Jesus foi escolhido para ser responsável por nós, por esse plano aqui na Terra. É difícil para a gente que não tem o conhecimento não entender ele fora daqui. Antes do planeta ser criado, Jesus já existia. Ele já existia. Antes de a gente ter contato, antes de se formar toda essa terra que está aqui, tudo que a gente conhece, já existia Jesus. Ele já era um espírito superior, já tinha passado por todas as escalas da evolução, já tinha alcançado as pleiades universais e foi escolhido por Deus, que a gente sabe que Deus não é uma pessoa, né? A gente vai dizer, a gente vai aprender lá no Doutrina Espírita, na primeira questão, né? Que é Deus, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Então a gente vai entender ali de início que se Jesus é esse ser que foi escolhido entre muitos que estavam, né? Foi escolhido
para a formação do planeta e para guiar esses espíritos que estão aqui, né, existe algo superior a ele, que é Deus, que está também nos acompanhando, que a gente desconhece, que nós não temos condições de entender ainda, mas que se a gente entender Jesus, conseguir se aproximar de Jesus, nós vamos nos aproximar de Deus. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra porta no jeito por meio de Jesus. Não tem. A gente não está falando de religião. A gente confunde, né? A gente diz assim, você é cristão? Hoje está muito na moda, né? Você diz, uma pessoa estava no ponto de ônibus e a pessoa falou, você é cristão? A gente fica assim, por que ele está perguntando se eu sou cristão? Né? Porque ela está me identificando o cristão com uma religião. Mas as religiões não são donas do cristianismo. Não são donas do Cristo. Porque o Cristo está para além desse mundo. Está muito além. Né? A gente sabe que o Maestro de Jesus está na terra, dele ser de tudo aquilo. Ele estava lá no plano espiritual, preparando a terra para a sua evolução. E ele mandou missionários aqui. Passaram por aqui muitos espíritos que fizeram com que a humanidade evoluísse. Né? Forri, Buda, Moisés e outras. E fundaram, esses espíritos fundaram religiões em todos os lugares do planeta. Então, hoje não cabe para nós, por exemplo, julgar. Você olhar uma pessoa porque ela é de outra religião e ela entende Deus de outra maneira, dizer que ela, porque ela não é cristã. Ela não acredita em Deus. Não, ela acredita da maneira dela. Ela tem o seu jeito de acreditar. Né? Claro que Jesus está por trás de tudo isso. Com certeza. Ele, como espírito superior, ele está lá na sua nau, governando esse planeta. Esse planeta não está assim ao léu. Né? A gente não está vivendo num planeta que acordamos simplesmente e está lá do nada. Esse planeta é do jeito que é, porque tem Jesus a governá-lo. E ele continua reinando. Por isso, quando Jesus esteve aqui, quando ele foi preso e tudo mais, e daí Pilatos vai lá e pergunta para ele, né? Se o reino é deste mundo. Espírito. Não, a gente está conversando sobre isso, basicamente, para a gente começar a perceber que o nosso vínculo de amizade com esse ser que está além, ele é um pouco mais profundo. Um pouquinho mais profundo. A gente vai ter que respeitar a nossa relação com Jesus. Começar a perceber de outras maneiras, de outras formas. Porque ele não veio para cá e não passou aqui aqueles 33 anos sem necessidade, sem. Não haveria uma estar aqui conosco durante aqueles 33 anos. Quando ele diz aos seus apóstolos, né, se eles dariam a vida por ele, era nesse sentido. Porque ele deu, materialmente falando, para que a gente conseguisse compreender a sua missão de amor e pudesse evoluir. E essa é a grande tarefa de Jesus. Essa é a grande missão. Fazer com que a humanidade avance. Nós só vamos avançar no dia que nós fizermos essa conexão. Todos nós. E ele espera que todos nós façamos. Um dia vai chegar que esse planeta vai estar regenerado. O que é regeneração? Admitir o seu erro. Depois de admitir o seu erro, ela vai pagar, de certa forma, vai resgatar o seu erro, né, de alguma forma. E depois de resgatado, ela se vê novamente diante daquela situação e diz assim, nunca mais eu vou errar. Nunca mais.
Então, o meu vício, o meu problema pode ser qualquer um. Qualquer um. Mas eu nunca mais eu vou errar, nunca mais eu vou fazer isso. Por isso que quando Jesus curava, ele dizia, não pequeis mais. Por que ele está dizendo isso? Quantas pessoas Jesus curou? Quantas pessoas passou por ele e que ele curou? Foram muitas. Não foram só aquelas que estão no Evangelho. Foram muitas. Mas ele sempre dizia, não pequeis mais. Né? Porque ele estava esperando a regeneração da humanidade. E ele conta conosco para que possamos fazer isso também. Nós possamos nos regenerar. A Terra só vai ser um plano melhor no dia que estivermos regenerados. Isso vai acontecer no dia que nós passarmos por essas fases. Nós temos que primeiro, né? Temos que espiar essas situações, temos que chegar à consciência dos nossos erros e a partir dali fazer um voto de confiança que a gente nunca mais vai errar. Ai, é difícil. Daí vocês podem dizer assim, poxa, então eu nunca vou chegar perto de Jesus, né? Ele está tão alto de mim, ele está tão longe de mim. Eu, pecador aqui, fazendo um monte de coisas erradas, todo dia eu digo que eu não vou ligar, daí eu brigo. Todo dia eu acordo de manhã e eu digo assim, eu não vou, né? Hoje eu vou ser uma pessoa melhor, hoje eu não vou passar nervoso, hoje eu não vou passar do meu limite, daí eu passo. E aí, meu Deus, queria, consegue. Passaram por dificuldades enormes, mas provaram que seria possível também fazer a revolução dentro de si. Alguns espíritos, a gente não lembra, que a gente olha só para os espíritos que já estão evoluídos, a gente olha para a Madre Teresa de Calcutá, né? A gente olha para aqueles que estão já num certo grau de evolução, a gente pensa, eu não vou chegar lá, nunca vou alcançar esse grau. Mas, sinto lhe dizer, todos nós vamos chegar lá. Até aquele espírito mais revoltado, mais difícil, mais tenebroso, que a gente imagina que ele está lá no fundo do umbral, que não tem solução, aquele lá, até aquele lá vai se arrepender e vai evoluir, e vai sair daquela condição, e vai se tornar anjo. E vai alcançar a angelitude. Isso é um conforto muito grande. E a gente só consegue entender isso porque hoje nós temos uma doutrina que é libertadora, que é a doutrina dos espíritos. Nós temos, por meio das obras básicas de Allan Kardec, né, tanto o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Por meio dessas obras, nós vamos ter com essas verdades e vamos conseguir construir um novo amanhã. A gente não conseguiria entender tudo aquilo que Jesus disse se a gente não tivesse tido o Espiritismo lá em 1858. A gente não teria. Nós ainda iríamos ficar atrasados. Nós somos na Terra muito importante. Muito. Que a gente não pode esquecer. A primeira fase foi quando Moisés esteve aqui, que Moisés fez com que a gente fosse educado. Nós deixamos de ser aqueles espíritos desgovernados e começamos a nos educar. Foi preciso que ele viesse com leis bárbaras, difíceis, para que a gente olhasse e dissesse, opa, eu não posso matar meu irmão. Eu não posso estar com a minha mulher do próximo. Eu não posso roubar, eu não posso fazer isso. Foi necessário. Aí vem Jesus com a sua mensagem de amor e diz, né, para a gente que os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e a prol e ao próximo como a si mesmo. Aí, 1850 anos, a gente encontra a doutrina dos Espíritos, que nos dá uma outra verdade, ainda que complementa. Ele não substitui. Isso é muito importante lembrar. A doutrina dos Espíritos nunca vai substituir aquilo que Jesus falou. Ela vai relembrar. Ela veio para relembrar tudo aquilo que Jesus deixou. Então, ele vai dizer para nós que a gente vai ter que amar, mas indistintamente. E nós vamos ter que nos instruir também. Então, amareis e instruir. Um novo mandamento vos dou.
Foi isso que os Espíritos deixaram para nós. Por isso que a gente estuda. Por isso que a gente aprende. Por isso a necessidade das casas estarem reunidas e estudando. Se não fosse isso, qual a utilidade que teria de Jesus passado pela Terra? Qual a utilidade que teria de ter a doutrina? Porque a gente precisa fazer esse encontro. E esse encontro, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, quanto mais a gente conhece a doutrina, mais a gente ama ele, mais a gente entende ele. Aquelas dúvidas vão sendo sanadas. A primeira vez que eu tive contato com a doutrina espírita, eu tinha 14 anos. Já faz, não vou dizer que já estou com cabelo em branco, mas eu tinha muitas dúvidas ainda, né? Meus pais eram evangélicos, de documento. Então, para mim, era pecado. Eu lembro que eu entrei no centro espírita, quando eu cheguei em casa, meu pai perguntou: onde você foi? E eu não tinha coragem. Para ele era a pior coisa do mundo que eu fosse, imagina, num centro espírita. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que passei muitas noites ainda me perguntando: meu Deus, me ajude a lembrar, me ajude. Eu estou no caminho certo? Será que eu estou no caminho certo? Aí aconteceram evoluções na minha vida. Meu pai partiu, fiquei viúva muito cedo. Enfim, as necessidades me levaram à casa espírita. E hoje eu sei que se não fosse a doutrina espírita no meu coração, eu não teria suportado tantas coisas que aconteceram. Porque a doutrina espírita, ela vem aqui e faz com que aquele fardo que a gente tem fique um pouquinho mais leve. E por que ele faz isso ficar um pouquinho mais leve? Porque eu sei a causa. Essa é a diferença. E quando eu sei a causa, eu consigo acompanhar, eu consigo me libertar. Quando eu sei a causa. Conheceis a verdade vos libertará. São palavras que a gente vai, poxa, da onde vem tudo isso? Da onde vem? Né? São palavras-chave que vão fazendo com que a gente compreenda um pouquinho mais o Evangelho de Jesus. E vai fazendo ele entrar na nossa vida. Isso só é possível se eu consigo trazer isso para dentro da minha vida. Porque também não adianta a gente vir aqui todos os sábados, assistir palestra, não levar nada para casa, não trocar, não ter uma convivência boa lá em casa com aquelas pessoas que estão. Não adianta. Né? Isso vai depender de mim. O primeiro passo já foi dado, já cheguei aqui. O segundo passo é fazer a minha reforma. Todas as noites. Fazer como a Santo Agostinho fazia, né? Fazer aquela reforma interior, fazer um balanço da minha vida. O que eu melhorei? Aonde que eu quero chegar? E pedir a proteção de Jesus. Confia que ele vai estar do lado da sua cama, na sua cadeirinha especial, te observando e te orientando. Com certeza, ele conta conosco. Para que quando a gente for desencarnar, ele também nos leve nos seus braços. De amor e de paz. Então, muita paz a todos. Um bom Natal, que a gente consiga lembrar nesse Natal do nosso amigo Jesus, que deu a sua vida por nós, e que nós possamos fazer a nossa parte, fazendo um voto de confiança, de tentar se aproximar um pouquinho mais do nosso Mestre. Que assim seja. Muito obrigada. E que a gente consiga levar para casa tudo que ela falou e praticar, né? E neste momento, então, vamos praticar a nossa caridade. Vamos pedir por todas as pessoas que hoje estão necessitados de comida, de paz também. Vamos também pedir pelos desempregados, pelas pessoas também que estão nas ruas, vítimas das drogas, pelas pessoas que estão nos presídios, pagando pelas suas penas. Vamos pedir também pelas pessoas que estão nos hospitais,
vítimas de todas as doenças e novamente vítimas da Covid, que está retornando novamente. Vamos pedir pelas crianças, que às vezes muito indefesas. Enfim, vamos pedir por todas as pessoas. E principalmente, vamos pedir por aqueles que nos são caros. Vamos lembrar das pessoas que deixamos em casa, das pessoas que estão necessitadas, que a gente sabe. Vamos pedir pelas pessoas que estão com o nome na caixinha de oração e no caderno de radiação. E neste momento, eu peço que cada um sente da melhor maneira possível na cadeira. E vocês que estão em casa também façam o mesmo. Pode colocar uma água, porque neste momento as águas estão sendo fluidificadas. E cada um, neste momento, vai receber da espiritualidade um passe de energia. Então vamos mentalizar Deus neste momento. Vamos mentalizar coisas boas. Vamos pensar no Mestre neste momento, na Gruta de Belém, humilde na manjedoura. Como ele gostaria que todos nós neste momento fôssemos humildes e lembrássemos de cada um. Vamos pensar no Jesus menino, que veio a este mundo, se tornou-se humano para que aprendêssemos o amor. Vamos entregar a esse Jesus todas as nossas dificuldades, todas as nossas angústias. Vamos abrir o nosso coração para recebermos o Cristo. E assim pedimos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males. Que assim seja. E neste momento, em que cerramos mais uma palestra, mais um dia de trabalho no Centro Espírita Allan Kardec, desejo uma boa noite a todos. Vão em paz, que Deus os abençoe, mas aprendam um pouco mais e vivenciem esse Cristo. E a seguir, a gente continua os passes e o tratamento fraterno. Vamos em paz e que Deus nos abençoe.